dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus, que caia sobre esse ambiente, possa permanecer conosco em nossos corações. Ao iniciarmos mais uma atividade aqui no Centro Espírita Meimei, na cidade de Londrina, queremos, em primeiro lugar, agradecer o convite que nos foi feito para mais uma vez retornarmos a esta casa. Sempre com tanto carinho nos recebe, nos acolhe. Então, nosso muito obrigado a Cideia, ao Luiz, a Ivonete, presidente dessa instituição, Marcelo Ceneda, pessoa a quem muito admiramos, todos os companheiros da casa, todos os companheiros presentes, muito obrigado pelo convite, pela presença e por essa oportunidade. Enquanto o Marcelo fazia a prece de abertura e nós escutávamos a música Fim dos Tempos de João Cabete, aquela estrofe maravilhosa: vem Senhor, vem reflorir os caminhos, vem Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. E nós olhávamos as pessoas presentes e pensávamos: que bênção estarmos hoje aqui reunidos nesta casa que leva o nome de Meimei, nossa querida Irma de Castro, e juntamente com a sua equipe espiritual, com certeza proporciona a todos nós as melhores condições de paz e de harmonia, para que bem possamos entender a mensagem, as reflexões do dia. Mas nós pensávamos uma outra coisa também. Volvíamos ao tempo de Jesus e lembrávamos que depois que o Mestre retorna às esferas resplandecentes, os companheiros que ficaram precisavam esconder-se nas catacumbas, com medo, com receio de que alguém nos descobrisse, de que fossem presos. E nós hoje temos essa alegria, essa felicidade de virmos à casa espírita, todos os templos religiosos de um modo geral, e escutarmos a palavra de Jesus. Que bênção que todos nós temos nesses dias de hoje. Esse ano de 2004, um ano especial para todos nós. Primeiro, no dia 18 de abril de 1857, quando do lançamento da obra extraordinária de O Livro dos Espíritos, que completa 157 anos entre nós, trazendo as suas luzes, espargindo claridades por toda a humanidade, nos fazendo melhor compreender a mensagem extraordinária que nos foi trazida pelo Mestre Jesus. E no dia 29 de abril, agora deste ano de 2014, também comemoramos os 150 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Outra obra monumental, que sob a análise do nosso codificador Allan Kardec, fruto dos trabalhos, das respostas, das perguntas, do material enfim colhido da espiritualidade maior, tece as suas considerações a respeito de passagens do Evangelho, pegando para tanto a parte moral, o conteúdo mais importante para ser analisado. E também temos a instrução dos Espíritos, quando eles nos proporcionam o entendimento da espiritualidade maior a respeito dessas mensagens. Então são muitas bênçãos que nós temos nos dias de hoje. Podemos vir à casa espírita, como hoje aqui vimos. Podemos pegar o Evangelho interpretado, analisado e vivenciarmos essas mensagens, esses ensinamentos que nos foram trazidos pelo Mestre Jesus. E é o que nós faremos hoje, então. Vamos analisar algumas passagens do Evangelho e tentar fazer algumas reflexões
E dessas reflexões, aí sim, a parte que nos compete a todos, ao sairmos dessa casa, como um dia saiu o apóstolo Paulo, sendo a carta viva, sermos também essas cartas vivas e continuar levando a mensagem às demais pessoas, levando a luz. E o título das nossas reflexões para esta manhã: brilhe a vossa luz. Para nós iniciarmos, gostaríamos de relembrar uma das mensagens que nós entendemos ser uma das mais importantes recebidas mediunicamente. E essa mensagem é tão significativa, o seu conteúdo é tão profundo, que ela foi colocada como prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo. A mensagem é de O Espírito de Verdade, de uma beleza extraordinária, que nós gostaríamos de relembrar. Então o Espírito de Verdade diz: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar todos os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Esse terceiro parágrafo que vem agora nós achamos de uma beleza e de uma profundidade. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se desassociam. Nós os convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num cântico, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, referindo-se à humanidade, irmãos a quem amamos, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. A profundidade, a beleza, o alcance dessa mensagem extraordinária. E ao receber essa mensagem, fico pensando no codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, um homem com uma percepção, com um alcance. Ao receber essa mensagem, deve ter pensado: ela é muito profunda, ela é muito importante. Vamos colocá-la então como prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, para que as pessoas todas possam, ao abrir a obra, deparar-se com esta mensagem, com esse conteúdo e com essa significação. Eu até penso que nós deveríamos ler essa mensagem todos os dias e ver, na verdade, o grande convite que é feito da espiritualidade para todos nós, para que nos unamos nesta tarefa, nessa divulgação, e dentro então desse entendimento que a nossa luz possa brilhar aonde nós estivermos, com quem nós estivermos e o que nós estivermos fazendo. Brilhe sempre a nossa luz, brilhe a vossa luz, como nos ensinou Jesus. Essa passagem, brilhe a vossa luz, nós vamos encontrar em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24. Não ponhais ou não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Vamos relembrar então essa passagem, porque ela é muito significativa. E nós vamos encontrar dois evangelistas registrando esse momento e esse ensinamento.
O primeiro evangelista, Mateus, e o segundo, Lucas. Mateus capítulo 5, versículos 15 e 16, já nos chama a atenção uma coisa. Todas as vezes que nós analisarmos o Evangelho, segundo a interpretação, a narração do evangelista Mateus, sempre que nós virmos o capítulo 5, o 6º e o 7º, esses 3 capítulos são referentes ao momento especial de Jesus conosco aqui na terra. Foi naquele momento que ele estava na montanha e nos trouxe então o sermão da montanha. Na primeira parte, as bem-aventuranças. Na segunda parte, os ensinamentos que estão ecoando no decorrer dos séculos, chegando até nós cada vez com uma beleza ainda maior. Então, sempre que virmos o Evangelho segundo Mateus, capítulos 5, 6 e 7, nós estaremos diante dos ensinamentos que nos foram trazidos por Jesus no Sermão da Montanha. Lucas analisa a partir do capítulo 8, nos versículos 16 e 17. Mas a narrativa de Mateus é muito interessante. Então ele diz: ninguém acende uma candeia e põe-na debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, no candeeiro, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine todos aqueles que estão na sala. Então ninguém acende uma candeia, coloca debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, sobre o velador, para que aquela luz fique no alto e dessa maneira possa iluminar todos aqueles que estão na sala. Depois ele fala na sequência, no versículo 16, da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles possam ver as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Glorifiquem a Deus, na verdade, o nosso Pai. O Lucas traz a mensagem na primeira parte, semelhante a Mateus. Faz uma colocação um pouco diferenciada na segunda parte. Então, segundo a narrativa de Lucas, ninguém há que depois de ter acendido uma candeia, a coloque debaixo de uma vasilha ou a coloque debaixo da cama, mas ao contrário, irá colocá-la também sobre o candeeiro, para que todos que entrem naquele local, naquele ambiente, possam ver a sua luz. Que a luz possa se espargir em direção a todos os lugares. Aí ele faz uma colocação interessante. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, e nem nada será oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente para todas as pessoas. Vejam que interessante. O evangelista Mateus e Lucas, na primeira parte do capítulo, no primeiro versículo, eles falam a mesma coisa, mas cada um tem um entendimento um pouco diferenciado na sequência. E as pessoas dizem assim: mas é tão difícil às vezes entender o Evangelho, essas expressões candeia, alqueire, candeeiro, velador, é tão difícil compreender. Mas hoje nós temos, quando nós pegamos o Novo Testamento, que foi uma obra trazida por Haroldo Dutra Dias na sua tradução, as remissões que ele vai fazendo, as notas de rodapé, vão nos ajudando a melhor entender, a melhor compreender essas expressões. E quando nós compreendemos essas expressões, nós começamos a entender melhor o texto. Então nós até deixamos como sugestão, ao estudar o Evangelho de Jesus, utilizem-se da obra O Novo Testamento, querido, dedicado companheiro Haroldo Dutra Dias. Tem trazido uma colaboração, uma contribuição das mais importantes no entendimento de o Evangelho e dos demais postulados. Então vamos ver, primeiramente, o que quer dizer a palavra candeia, para que nós possamos entender a mensagem evangélica. Candeia, na verdade, também chamada de lâmpada a óleo, ou lâmpada de azeite, ou também de lamparina. Na verdade, é uma lâmpada de barro que se colocava azeite, óleo, à época azeite de oliva,
e depois com um pequeno pedaço de madeira, um pavio encerado, acendia-se aquele pavio e o óleo que estava por baixo ia mantendo aquela pequena chama. E nós nos lembrávamos, ao estudar essa passagem do Evangelho, quando ainda crianças, a nossa mãe também costumava utilizar a chamada lamparina em casa, quando ela pegava um copo pequeno, colocava água, depois um pouco de azeite por cima, e já vinha pronta aquela chamada lamparina, um pedaço de cortiça com um pavio. E aquilo era aceso, e ficava aceso a noite inteira, para que não ficasse naquela escuridão total. Quantos anos de nossa vida nós convivemos com essa realidade das lamparinas? Mas era assim, então eram as lâmpadas. Para nós visualizarmos o que era essa candeia, imaginemos aquela lâmpada de Aladim. Todos nós conhecemos, né? Aquele formato de lâmpada. Era mais ou menos parecido com aquele formato, só que feito de barro. Então essa era a candeia. O alqueire. Hoje o alqueire é para nós uma unidade de medida. Mas a época também era uma unidade de medida. Uma unidade de medida romana. Então ela queria dizer o seguinte. Ela queria dizer, nessa unidade de medida, vamos ver exatamente o que ela quer dizer, né? O vocábulo designava unidade de medida romana para coisas secas. Então, se fosse guardar alguma coisa seca em algum lugar, algum recipiente, que comportava aproximadamente 35 litros. Mas esse vocábulo alqueire também era considerado à época como se fosse um grande vasilhame, uma espécie de balde onde se colocava, onde se guardava também o azeite de oliva, também na mesma proporção de 35 litros. E quando aquela candeia, aquela luminária, na verdade, né, aquela lâmpada estivesse apagada, era comum na Palestina eles colocarem a candeia e colocarem o alqueire por cima, somente para guardar. Mas o que é dito no Evangelho é justamente o contrário. Quando a candeia estiver acesa, quando a luz se fizer presente, ninguém a esconda debaixo do alqueire. Ninguém a coloque debaixo daquela vasilha. E como diz Lucas, não a coloquemos debaixo da cama, mas ela deve ficar no alto, porque assim a luz no alto há de chegar a todas as pessoas. Ou colocar sobre o candeeiro, que também era uma espécie de suporte, onde se colocava nessa candeia, também chamado de velador, também um suporte, que poderia ser fixado à parede ou ao teto, ou ainda ser suspenso por um pedestal, para que a luz pudesse ficar no local mais alto e desta forma iluminar todos os locais, todos os ambientes. Agora que nós vimos as expressões, né, fica mais fácil a compreensão. É como se fosse nos dias de hoje. Se nós pegássemos uma luminária, o que Jesus quis dizer foi o seguinte: então, uma luminária não deve ser colocada no local baixo, ela deve ser colocada ao contrário no local mais alto, porque a luz se esparge, a luz se irradia, e a luz pode atingir a todas as pessoas, trazendo os seus benefícios. Imaginemos o sol, quando ele está distribuindo seus raios de luz e de calor para todos nós, justamente por estar no local mais alto, é que ele vem nos proporcionar claridade e calor. Então esse foi o ensinamento de Jesus: brilhe a vossa luz, e todo aquele que possui uma luz não deve escondê-la, deve, ao contrário, repartir com todas as demais pessoas. Esse é o grande ensinamento que nos foi trazido pelo Mestre Jesus. Quais são as nossas luzes? São todos os conhecimentos, são todos os saberes, são todas as habilidades, são todas as aptidões, é tudo aquilo que nós trazemos ao reencarnar, já como conquista e patrimônio do Espírito, ou tudo aquilo que nós estamos aprendendo durante essa nossa existência, que a finalidade maior é sempre repartirmos o nosso conhecimento. De que adiantaria um professor com um conhecimento extraordinário a respeito de sua disciplina, se não pudesse ensinar aos discípulos, aos alunos, se não pudesse repartir tudo aquilo que foi fruto do seu trabalho, do seu esforço e do seu conhecimento, se não pudesse repartir com as demais pessoas? Imagine um artista que trabalha na sua obra,
a sua grande satisfação, o que o move a realizar aquela obra é justamente levar o conhecimento das pessoas, repartir com os outros. Às vezes a obra é de beleza, mas é tão bom levar coisas belas para as pessoas. Por sinal, todos nós devemos levar beleza aonde nós estivermos. E a beleza sob várias formas, sob diferentes aspectos. A beleza através da nossa palavra, através da troca de ideias, através das orientações, de um conselho, de um diálogo, de uma conversa amiga, fraterna. Às vezes a presença é importante. Então é nesse ponto que Jesus veio nos dizer: brilhe a vossa luz aonde estiverdes, com quem estiverdes e o que estiverdes fazendo. Em todos os momentos devemos levar. E com relação então a esses ensinamentos que nos foram trazidos, que nós estamos aqui hoje aurindo do alto, essa beleza de ensinamento, e como Marcelo bem lembrou na prece de abertura, quando nós entendermos as realidades espirituais em nossas vidas, nós vamos começar a analisar diferente a nossa vida no aspecto material, porque a parte mais importante são essas realidades espirituais. Então vamos descobrindo, vamos desvendando essas realidades, e quando nós descobrimos algo assim tão belo, tão profundo, tão significativo, o que nós queremos é repartir também com os outros, é levar essa mensagem às demais pessoas. E todas as vezes que assim agirmos, que assim fizermos, estaremos levando luz às demais pessoas. Lembramos-nos de uma mensagem do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o médico dos pobres. Ele, prefaciando uma pequena obra, dizia: todos nós devemos levar luz aonde nós formos, porque às vezes, por menor que seja a nossa contribuição, ele faz uma comparação. Imaginemos alguém que está numa região escura, penumbrosa, difícil. Por menor que seja a luz que possa ser levada, será uma bênção para aqueles que estão naquela situação. Não importa se essa luz será um grande farol, um farolete, ou uma luz minúscula, não importa, porque quanto maior a escuridão, menor que seja a luz, já terá uma grande repercussão. E nós achamos tão significativo esse ensinamento. Quanto maior a escuridão, por menor que seja a luz, ela terá um grande impacto e um grande efeito. E nós vemos os irmãos hoje, nesse desalinho em suas vidas, nos seus procederes. Então qualquer palavra nós possamos levar, porque a nossa palavra é luz, o nosso exemplo é luz, as nossas atitudes, os nossos gestos são luzes que nós estamos levando. E se pudermos conversar, dedicar alguns minutos, alguns momentos da nossa vida, somente conversando, nós estamos levando luz àquelas pessoas. Todo conhecimento do mundo é importante, mas se ele não for repartido, ele não terá nenhum valor. Estava vindo para cá agora de manhã, de Maringá para cá, e de repente veio à nossa mente a epístola de Paulo aos Coríntios, a sua primeira epístola. Ele dizia: mesmo que eu fale a língua dos homens, de todos os homens, e a língua dos anjos, mas se eu não tiver amor, eu não tiver caridade, conforme algumas traduções, isso nada adiantará. Ainda que eu detenha todo o conhecimento sobre todas as coisas, mas se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade, e a caridade é exatamente isso, uma das formas de se expressar é essa, é de levar essa luz, é de levar esse entendimento às demais pessoas, que nós pensávamos como o apóstolo tinha uma cuidade espiritual diferenciada. Viver, poder analisar essa situação e trazer em forma de cartas e de epístolas que ficarão conosco para sempre, mas nos falando a respeito dessas realidades extraordinárias. Então são tantos os ensinamentos que temos em nossas vidas,
Se nós nos lembrarmos do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente da parábola dos talentos, vamos encontrar algo correlato. Relembrando rapidamente essa parábola, está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então ele diz que o Senhor age como uma pessoa que vai viajar, que vai se ausentar do seu país, e chama então 3 dos seus servos e dá a cada um deles talentos. Ao primeiro dá 5 talentos, ao segundo dá 2 talentos e ao terceiro dá 1 talento. E diz que um dia retornará e voltará a conversar com esses servidores, com esses servos, a respeito dos talentos que eles receberam. E passa muito tempo. Depois de muito tempo, segundo a narrativa, o Senhor volta e chama à sua presença aqueles servidores. E aquele que recebera 5 talentos, restitui os 5 talentos e apresenta mais 5. Trabalhou com aquilo que recebeu, reproduziu e entrega ao Senhor aquilo que recebeu acrescido de mais 5. O segundo servidor, da mesma forma, restitui os 2 talentos recebidos e entrega mais 2 que foram trabalhados, e vem como acréscimo daquilo que foi recebido e entrega mais 2. Depois vem o terceiro servidor e diz: Senhor, eu sei como o Senhor é severo, que o Senhor ceifa onde não semeaste, que o Senhor colhe onde nada puseste. Então, com medo de ti, eu te restituo o talento que o Senhor me deu. Ele, na verdade, houvera enterrado aquele talento, recuperou depois de muito tempo e restitui ao Senhor. E o Senhor olha para ele, diferentemente do que disse para os 2 primeiros, quando para os 2 primeiros falou: servidores leais e fiéis, se fostes prudentes ao receber o pouco, ireis receber mais. Mas para esse terceiro servidor diz: servidor preguiçoso e inútil, por que não fizeste reproduzir, com base no talento que recebeste, até numa linguagem figurada, por que não apresentou aos banqueiros para que eles aplicassem e te dessem juros a respeito disso? Então ele pega e manda tirar aquele talento daquele que recebeu e não aproveitou e dar àquele outro que já tinha 10 talentos. E segundo o final da narrativa do Evangelho, ele será lançado para um local onde haverá pranto e ranger de dentes. Mais uma passagem extraordinária do Evangelho de Jesus. Talentos que nos são concedidos a cada um de nós, que compete reproduzir, fazer com que venham a render, multiplicar em bênçãos, em benefícios para as demais pessoas. Então, aqueles que conseguiram fazer isso, servidores reais, vinde ter comigo, participai da minha alegria, participai da alegria do seu Senhor, porque recebeste o talento e soubeste reproduzi-lo. Precisamos pensar a respeito. Todos nós recebemos talentos de uma forma ou de outra. O que trazemos de bom conosco ao retornarmos ao plano físico, a essa oportunidade bendita em nossas vidas, para poder aqui trabalhar, aqui evoluirmos, aqui aprendermos? Mas não nos compete somente isso, nesse nosso processo de retorno, nesse nosso processo reencarnatório aqui na Terra. Compete-nos, é claro, evoluirmos, progredirmos, intelectualmente, moralmente, espiritualmente falando, mas também compete, e sendo tão importante quanto este primeiro grande objetivo comum a todos nós, é ajudarmos as pessoas que estão encarnadas nesse momento também a evoluírem. E é aí que deve brilhar a nossa luz, aí que os nossos talentos devem ser empregados em prol da ajuda dessas pessoas que estão conosco
também a evoluírem. Sobre todos os níveis, aquele mais próximo, que são os nossos familiares, os nossos ascendentes, os nossos descendentes, aqueles que estão no mesmo patamar, na condição de irmãos, cunhados, aqueles que nos ascenderam, aqueles que descenderão de nós. Temos compromissos com todos eles. E aí os nossos talentos, as nossas aptidões, as nossas habilidades devem ser levadas a todos, repartidas com todos. Isso é levar a luz aos demais companheiros, aos demais amigos. Então, meus irmãos, quantas oportunidades nós temos durante a nossa existência terrestre de levar a luz. Saímos daqui, nós sempre dizemos, o ambiente da casa espírita é simplesmente extraordinário. Nós estamos aqui na casa espírita, num ambiente de perfeita harmonia, de perfeita paz, de perfeita tranquilidade. Mas ao cruzarmos os portões e adentrarmos na vida, na realidade como ela é, em especial nesse momento em que o mundo passa pela grande transição, onde nós sabemos que espíritos de escola, de elite, de grande elevação estão reencarnando no planeta para poder impulsionar esse crescimento e esse desenvolvimento desse planeta amado que nos recebe a todos. Se esse momento, por um lado, recebemos esses espíritos, por outro lado, espíritos talvez na sua última oportunidade reencarnatória aqui na Terra, também estão reencarnando. Voltam sabendo que talvez seja a sua última oportunidade de redenção. Então, nos depararemos durante a nossa vida com espíritos de grande envergadura moral e espiritual. Mas também encontraremos irmãos muito necessitados, muito difíceis, muito complicados, fazendo coisas que nos estarrecem, porque vemos os jornais, os noticiários, e dizemos: como é possível alguém fazer isso nos dias de hoje? Muitos são esses companheiros que estão vindo ainda obstinados no mal e vêm aqui, desperdiçam as suas oportunidades de redenção aqui no planeta. Mas a nós compete ajudar a todos e em todos os momentos. Então as nossas posturas, os nossos exemplos, o nosso proceder muito ajudará essas pessoas. Brilhará a nossa luz se nós, ao ouvirmos uma notícia dessa natureza, não ficarmos jogando ainda na psicosfera, na atmosfera psíquica do planeta, ainda através do nosso pensamento, emanações pesadas. Mas ao contrário, ao ouvirmos essas situações, precisamos na fé e na oração ajudarmos essa situação, esse momento que o nosso planeta passa. Então, ao vermos uma situação dessa, ao vermos uma situação de corrupção, não entremos naquela onda comum, ou não caiamos naquela vala comum da reclamação, da crítica. Nós façamos ao contrário, levemos luz através da oração, através do pensamento direcionado aos irmãos que são equivocados. E todos aqueles que estão equivocados deverão responder pelos seus equívocos, porque isso é justiça. A cada um segundo as suas obras, a cada um aquilo que é seu, aquilo que lhe é devido, nos sentidos bons, no bom sentido, ou no sentido ainda dos ressarcimentos e resgates. Mas quem está hoje caindo, ou está decaindo, são irmãos nossos, que se nos procurassem, pedindo ajuda, negaríamos nós a ajuda a um irmão nessa condição? Não negaríamos. Quantas vezes em trabalhos mediúnicos nós temos a oportunidade de ver companheiros nas situações mais lamentáveis e degradantes que possamos imaginar, mas quando chegam ali, chorando, padecendo, em grande sofrimento, quem de nós vai dizer, apontar o dedo para dizer: você fez isso? Ninguém faz isso. Todos acolhem com muito carinho e com muito amor.
Se fazemos isso aos companheiros desencarnados, por que não fazer o igual, ou exatamente igual com os companheiros que estão hoje? Talvez tendo essa oportunidade de não aparecerem amanhã, nessa condição tão difícil, para pedir ajuda, socorro, amparo nos trabalhos mediúnicos. E é aí que a nossa luz deve brilhar, em todos os momentos, em todos os sentidos. Quanto maior a necessidade, maior a oportunidade de ajuda para todos nós. Quanto mais difícil o companheiro, maior é a oportunidade de lançarmos a nossa luz para resgatar aquele companheiro nesse processo difícil. Compreensão, entendimento, paciência são palavras de ordem em nossa vida. Disciplina, preparação. Jamais podemos sair à rua sem antes estarmos harmonizados intimamente e em contato, em conexão com os nossos amigos da espiritualidade, com o nosso anjo guardião, porque não sabemos quem encontraremos, qual situação encontraremos. Jamais deveríamos sair de casa sem fazer uma prece antes, pedindo as bênçãos, a proteção do alto, e nos colocando à disposição, dizendo: Senhor, se algum companheiro em necessidade precisar da nossa ajuda, que possamos auxiliá-lo. E é impressionante quando nós nos propomos a essa atividade. Você estará no meio de uma multidão, nós estaremos no meio da multidão, e a pessoa irá nos encontrar, porque ele sabe que ali tem uma fagulha, mas que vai ser importante para aquele irmão. Brilhe a vossa luz. Mas dentro do brilhar a nossa luz, lembremos-nos que é muito importante não magoarmos, não ofendermos nunca as pessoas que estão recebendo qualquer tipo de benefício. Nunca. E nos lembrarmos durante a semana da introdução da primeira obra que vem revelar para todos nós as realidades do mundo espiritual, com a obra extraordinária Nosso Lar, psicografada pelo nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Quem faz a introdução dessa obra, o Espírito Emmanuel. E o que ele fala nessa introdução é de uma beleza. Vejamos o que ele diz. Aqueles que colhem as espigas maduras não devem ofender aqueles que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Olha o conselho que nos é trazido por Emmanuel. Um espírito de um entendimento dos mais apurados das grandes realidades espirituais. Todos nós que já estamos colhendo de alguma forma alguma espiga madura, não devemos ofender aqueles que estão ainda iniciando o trabalho, aqueles que ainda estão plantando à distância, ou aqueles que ainda têm a sua plantação ainda verde. Em outras palavras, todos nós que já temos algum entendimento sobre qualquer situação, devemos, por obrigação, levar ajuda às pessoas, mas nunca ofendendo-as, respeitando a condição em que cada um se encontra. E nesse momento, nesse aspecto, Jesus. E quando nós falamos o nome Jesus, automaticamente vem todo o conhecimento que nós podemos imaginar, toda a elevação que alguém poderia ter, tanto que ele é o nosso modelo e é o nosso guia. Aquele que antes do planeta ser criado, ele já era um ser perfeito, que já detinha o conhecimento de tudo que existe nessa realidade. Ontem comentávamos com nossa esposa ao ver um programa da Net Geo, quando mostrava as realidades do espaço sideral, que agora já se descobriu que o nosso sistema solar está para além do último dos planetas, Plutão. Milhares de quilômetros existe um grande cinturão, milhares de quilômetros existe uma grande nebulosa, uma grande
massa de poeira cósmica, onde o nosso sistema se arrasta até aqueles confins que agora estão sendo descobertos. Nós comentávamos, Jesus, antes de criar o planeta Terra, já era um espírito perfeito de luz e que comanda todo esse nosso sistema planetário. Então todas as coisas que existem, nada é mistério ou segredo para Ele. Que Jesus veio ao mundo e ensinava de maneira com que nós pudéssemos compreender. Apesar de toda a sua superioridade moral, jamais ofendeu alguém quando estava ajudando. Jamais fez críticas às pessoas, sabendo que eram pecadores contumazes às vezes. No mais das vezes dizia: faz e não peques mais. A tua fé te salvou. Jesus em nossas vidas. Que exemplo que nós temos, o maior de todos, e jamais apontou o seu dedo para condenar alguém, mas só para ajudar, para amparar, para consolar e para esclarecer as almas de todos os tempos. Que exemplo extraordinário para todos nós. Por isso o nosso modelo, por isso o nosso guia. Então temos que ter cuidado ao levar essa luz. Tem uma outra passagem que eu acho de uma beleza extraordinária. Está na obra Os Mensageiros. Agora a terceira obra de A Vida no Mundo Espiritual, também psicografada por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito André Luiz. Então no capítulo 15, intitulado A Viagem, Aniceto, o grande orientador, juntamente com André Luiz e Vicente, estão se preparando para a sua incursão aqui no planeta Terra, deixando a colônia espiritual ao nosso lar e vão dirigir-se à Terra para trabalho de socorro e de cooperação, e ficarão uma semana aqui na Terra, tanto que os mensageiros é referente ao trabalho que André Luiz e Vicente e outros fazem durante uma semana aqui na Terra, segunda obra depois do nosso lar. Então eles dizem que os três, Aniceto, André Luiz e Vicente, dirigem-se à crosta, à Terra. E eles não vêm pelos caminhos, ou melhor, eles vêm pelos caminhos convencionais. Eles não estariam se teletransportando, mas eles estão caminhando normalmente, até com experiência para André Luiz e para Vicente. E eles vão caminhando, e chega num momento eles percebem que o ambiente fica muito denso, fica muito pesado. E então Aniceto diz aos dois companheiros, eles estavam se aproximando mais da crosta terrestre, e o ambiente ter ficado mais denso e mais pesado foi proveniente dos pensamentos emanados pelos companheiros ainda encarnados aqui no planeta. Os pensamentos eram tão conturbados e tão confusos, tão destrambelhados, que causam essa densidade nas esferas próximas à Terra, próximas à crosta terrestre. E eles sentiram aquele impacto, tanto que tem que mudar a sua forma de caminhar, mas em determinado momento, André Luiz conta emocionado, que como a região se tornara mais fria e mais escura, dos seus corpos perispirituais começam a surgir pontos de luminosidade e começam a projetar luz dos seus perispíritos. E ele, ao ver aquele fenômeno que nunca tinha presenciado, narra ele que ele se viu vestido de luz, e a sua emoção foi tão grande de ao ver-se vestido de luz que ele e Vicente automaticamente ajoelham-se e começam a agradecer ao Pai Celestial por uma dádiva, por uma bênção dessa natureza. Eles estão agora irradiando luz dos seus corpos perispirituais e dessa forma iluminando aquela região ainda escura. Porém, quando chegam em determinado momento, percebem que figuras escuras, ainda ao ver aquela luminosidade, se assustam e correm e fogem para as furnas, para as cavernas. E nesse momento, o instrutor Aniceto diz para ele: agora, meus amigos, é preciso que nós possamos suprir, recolher essas claridades que nós temos
para que elas não venham a ofender os companheiros que ainda estão rastejando na grande escuridão. Não temos o direito de ofender os companheiros que ainda estão nesse processo de ainda rastejar na grande escuridão. Para que não o ofendamos, vamos então recolher essas nossas luminosidades. E assim que eles recolhem as luminosidades, continuam a andar e assim podem já ver, divisionar e já começar a amparar aqueles companheiros sem o assustá-los, sem ofendê-los. Não devemos ofender os companheiros com os benefícios ou com as luzes que nós já conquistamos. Mais um ensinamento extraordinário. Levemos a luz, mas com muita humildade. Nunca ofendendo, nunca humilhando a pessoa que estará recebendo aquelas claridades. Mas, por outro lado, também tenhamos cuidado, porque todo aquele que se propõe a trabalhar ao lado ou levando luz, também será alvo de investidas. E aí vem o ensinamento maior de Jesus: vigiai e orai, a fim de que não entreis em tentação. Tem uma história muito interessante. Diz que um pirilampo, um vagalume, voando nas noites escuras, projetando a sua luz, ainda tão pequena, mas aonde ele passava, ele projetava a sua luminosidade. E assim estava indo, um dia ele percebeu que uma grande serpente olhava-o à distância. E uma hora ele passou mais perto da serpente, e a serpente deu um bote e tentou apanhá-lo. E ele ficou assustado. Por que motivo a serpente estaria dando um bote tentando me apanhar? Continua o seu processo. No dia seguinte aconteceu a mesma coisa, nos demais dias a mesma coisa, nas demais oportunidades a mesma coisa, e de repente ele estava sendo perseguido por aquela serpente. Até que chega o momento, ele faz uma das coisas mais importantes que podemos fazer diante de situações mais difíceis. Para e conversa. Dialoga. Troca ideias. Então ele chega, literalmente, para, serpente, para. Vamos conversar. Alguma coisa está errada nesse processo. Eu, por acaso, faço parte da sua cadeia alimentar? E a serpente olha para ele e diz: mas não. Então eu não entendo. Por que você está investindo contra mim? Por que você está querendo me devorar? Resposta da serpente: porque a tua luz me incomoda. E nós paramos e ficamos pensando, né? É uma história tão simples, mas quantas vezes a luz também acaba por incomodar as pessoas? De várias formas, mas em especial aqueles companheiros ainda renitentes, recalcitrantes, obstinados ainda nos equívocos, na maldade. Toda vez que uma luz vai surgir, ela vai tentar ser apagada. E aí vem então a questão agora da prudência em nossas vidas. Se temos que ter respeito de um lado por aquele que estará recebendo a luz, temos que ter muita prudência e muita cautela de outro lado, porque às vezes as luminosidades vão causar o despertamento, as perseguições, as iras, de um modo geral, daqueles que ainda se comprazem em situações outras. Mas aí, o ensinamento do Mestre Jesus mais uma vez em nossas vidas: vigiai e orai. Porque é na oração que nós nos fortalecemos, e é na vigilância que nós podemos impedir que tais situações nos causem algum mal e algum prejuízo. E não tenhamos mal, não tenhamos medo, de forma alguma. E agora nós gostaríamos de voltar à nossa primeira mensagem de o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Homens, irmãos a quem amamos, e olha o que nos diz agora: aqui estamos juntos de vós. É a grande certeza que nós temos que a espiritualidade sempre estará ao nosso lado, nos ajudando, nos amparando, velando, direcionando os nossos caminhos, as nossas ações, as nossas palavras, nos tutelando. Nós somos tutelados
da equipe espiritual desta casa, que tem carinho por cada um de nós. Então não tenhamos receio de levar a nossa luz, resguardadas as situações do respeito, para não magoar e não ofender ninguém, mas não tenhamos receio de levar a luz, porque o alto sempre estará nos amparando, sempre estará nos sustentando. O que devemos fazer? Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, parênteses, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Poderíamos fechar o parênteses. E aí podereis dizer, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então a mensagem é de uma beleza. O amparo nunca nos faltou, o amparo nunca nos faltará. Amemo-nos uns aos outros, e dentro do amemo-nos uns aos outros é a grande mensagem que devemos levar. A mensagem libertadora, a mensagem confortadora, consoladora que o Evangelho proporciona a todos nós. E essa é a maior luz que nós podemos levar a alguém, são as luzes que o Evangelho nos proporciona. Brilhe a vossa luz, aonde estivermos, com quem estivermos e o que estivermos fazendo, brilhe sempre a nossa luz. Para nós encerrarmos, gostaríamos de relembrar mais uma vez o Espírito José Silvério Horta, que pelas mãos abençoadas do médium Francisco Cândido Xavier nos traz em forma de poema a sua prece de agradecimento, de louvor e de reconhecimento ao Mestre Jesus. Então nos diz o Espírito José Silvério Horta: louvado seja, Senhor, nas glórias do lar celeste, pelos bens que nos trouxestes no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. Todos nós, de espíritos reverentes, clamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz a que nos elevas, mesmo assim nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos, Mestre, e vem. Retifica-nos o passo para a estrada corrigida, sustentando-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, que nos consola e que nos levanta, e que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Fazei, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, a cada dia, a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta, Senhor, nossa alma presa a tanto erro e a tanta imperfeição. Ó Mestre excelso da verdade, hoje e sempre, e em toda parte, ensina-nos, Senhor, a guardar-te na beleza da oração, no templo do nosso coração. José Silvério Horta, Espírito, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito obrigado a todos pelo convite, muito obrigado a todos pela presença, pela atenção, e em especial pelas vibrações que nós recebemos de todos. Que Jesus nos abençoe, saiamos daqui levando luz a todas as pessoas. Muita paz a todos. Obrigado.